Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista e hoje eu trago uma discussão um pouco local e que eu acho um absurdo, mas que tem um pouco a ver com as eleições, principalmente agora que nós vamos ter para presidente, deputado e tudo mais. É a polêmica do transporte público em Ribeirão Preto, na cidade onde eu moro. A cada ano piora cada vez mais e nunca vamos ter, ou pelo menos até o momento, uma solução para que tudo se resolva e que a cidade possa ter um transporte de qualidade. A polêmica ela vem de muitos anos atrás, principalmente com a aplicação do atual projeto de transporte público na cidade. Foi aplicado o projeto Pró-Urbano, de uma empresa que veio de Sertãozinho, junto com todas as empresas que tem aqui na cidade, e eles viraram um consórcio. Isso na época lá do governo da Darcy Vera, que ferrou com a nossa cidade. Maravilhosa ela. Os problemas, eles foram aparecendo depois de algum tempo com esse consórcio aplicado. Até então, era uma maravilha, ia renovar a frota, iam ter carros novos, novidades assim para todo mundo, transporte com acessibilidade e tudo mais. Estava tudo tranquilo. Até que as coisas começaram a aparecer. Os gastos eram exorbitantes, superfaturados, a frota ela começou a se desgastar muito rapidamente e foi visto que alguns daqueles automóveis que até então virariam ou sucata ou iam ser reciclados ou iam ser desativados, eles tiveram que voltar para as ruas porque não tinha frota o suficiente para atender a demanda daquela época. Atualmente, por exemplo, na cidade, a demanda ela deu uma diminuída gradativamente e são poucas as pessoas que estão usando o transporte público na cidade. A população prefere comprar o seu automóvel, o seu carro, 0 km ou seminovo, do que andar no transporte público. Aí a gente já vê que temos problemas graves e que atrapalham o sistema todo do município. Outro grande assunto que teve foi o terminal de ônibus no centro da cidade. Ele foi colocado numa praça que ela era tombada e que eles deram uma mexidinha ali na lei de tombamento para que pudesse ser feito esse terminal. Foram feitas 2 unidades que seriam utilizadas. Elas ficaram muito boas. Só que um tempo depois foi descoberto que elas foram feitas fora do cronograma e fora do projeto que tinha sido aprovado. Então algumas coisas que eram para ser feitas não foram feitas e outras coisas que não eram para ser feitas elas foram colocadas e depois que ficaram sabendo. A Câmara de Vereadores então abriu uma CPI para investigar o transporte público e viu que além de ter sido feito fora do projeto, tiveram muito dinheiro, foi superfaturado. Não me lembro mais ou menos, mas eu acho que girou ali em torno de 13 milhões os 2 terminais. Estrutura péssima que eles fizeram. O consórcio não fez uma estrutura de acordo. Eles fizeram um grande círculo, um grande circuito na baixada da cidade, que é numa outra avenida próxima à rodoviária, e o centro, que também tem um movimento muito grande. Eles fizeram 2 terminais que não iam caber as pessoas, não ia ser um terminal de acordo com o que estava sendo planejado para a cidade. Foi investigado, foi visto que foi gasto muito e isso foi se arrastando. Houve as investigações da Operação Sevandija aqui na cidade, que também viu um pouco da questão do transporte público. Com a saída da prefeita Darcy Vera e a entrada do prefeito Duarte Nogueira, as coisas continuaram na mesma. Os problemas que nós temos hoje são os pontos de ônibus que eles não têm nenhum tipo de manutenção. Foi trocado os postes de madeira pelos postes de ferro com uma estrutura que você sabia quais eram os ônibus que passariam ali e o trajeto que eles iam fazer. O problema, que é um pouco da parte da população, houve vandalismo, houve depredação, alguns pontos eles foram vítimas de acidentes, de carros que acabaram batendo, só que a prefeitura não foi lá e consertou. Alguns desses a prefeitura simplesmente tirou e depois de muito tempo que ela foi colocada. Tanto que a imprensa aqui na cidade cobrou muito a prefeitura sobre isso e também a Transerp, que é a empresa responsável pelo transporte aqui na cidade. Só que os pontos, eles não são tão adequados assim. Em muitos pontos eles estão próximos às ruas, perigo para os pedestres que ficam parados, que ficam esperando. Você não tem bancos para sentar, você não tem proteção. Você toma aquele sol escaldante aqui, que o sol em Ribeirão é um sol assim diferente. É um sol escaldante de rachar a cuca e de fazer aquela marca maravilhosa da
camisa. Simplesmente o passageiro vai lá, chega no ponto, fica ali, espera muito, porque se a pessoa não consegue chegar no momento ali do ônibus e o ônibus passou, a pessoa vai demorar muito para pegar um outro ônibus depois, pelos horários que foram determinados pela Transerp. Claro também que você não tem a questão da segurança, né? Você fica ali exposto, dependendo do lugar que você está, da região da cidade que você está, você não tem segurança, você não se sente seguro de estar esperando o ônibus ali por muito tempo. E o grande agravante disso é que a cidade, ela passa por muitos anos pelos problemas de buracos. É o caso exorbitante. A resolução tá ali na cara da prefeitura, na cara da Transerp, e eles não conseguem resolver. Em vez de você fazer o serviço direito, você abrir a rua, você ajeitar o asfalto, ajeitar a terra por baixo, não, eles preferem jogar as pedrinhas, põe lá, né, faz aquela massa maravilhosa que eles fazem e fica daquele jeito. Só que aí o carro vai passando para tentar assentar aquelas pedrinhas, só que elas vão grudando nas rodas dos carros. E isso não ajuda. O buraco depois abre de novo. A chuva leva embora depois. Não chove tanto aqui em Ribeirão, mas quando chove, aquele serviço de porco que foi feito, ele vai embora. Eles não abrem a rua, fazem direitinho, consertam. E aí você tem problema também em relação a isso. Como que você vai colocar um transporte público de qualidade se a rua não está em boas condições? Se você não tem espaço, por exemplo, pro ônibus. Foi colocado, esses tempos atrás, a faixa preferencial em algumas avenidas. Só que não resolveu o problema. Não vai resolver o problema de horário do ônibus. O ônibus vai continuar, sim, a atrasar. Nós temos uma malha viária muito complicada em Ribeirão Preto, que foi pensada de uma maneira, assim, louca pelos prefeitos que passaram por aqui. É uma rua que acaba ali, aí você tem que virar para outra para você continuar. Ela faz um negócio assim, vem numa rotatória, cai num negócio e você pega o trânsito. E o grande problema que nós tivemos recentemente foi o valor da tarifa de ônibus. Ela já era cara, de R$ 3,95, e a prefeitura quis reajustar para R$ 4,20. E as empresas de transporte queriam que esse valor fosse para R$ 4,70. Quase R$ 5,00 de tarifa de ônibus para você entrar em veículos em más condições, pichado, quebrado, com o estofado rasgado, com a campainha rasgada. Eu gosto muito quando tem aqueles botões, né, que você aperta no pilar de segurança do ônibus e você tem aquele botão. Quando quebra, nossa, eu gosto tanto quando a prefeitura, a Transerp, sei lá quem faz aquilo, né, qual que é a pessoa responsável por aquilo. O pessoal responsável lá da Transerp, da prefeitura, passa uma fita isolante naquele negócio. Não é mais fácil consertar a campainha, apertar o negócio ali para conseguir funcionar? Isso quando funciona, né? Porque tem uns que eles não passam a fita isolante, só que não funciona. Cansa de apertar, você se esguela ali para tentar apertar e ele não conserta. E aí, como que faz? E a catraca que balança, que tudo balança, que o espelho, que o vidro assim da janela balança. Essas as condições que nós temos do transporte público em Ribeirão Preto. Sendo que as empresas responsáveis pelo transporte queriam aumentar o valor da tarifa. Como é que faz, prefeitura? Eu gostaria muito de uma resposta clara para a gente conseguir resolver esse problema assim, mas de modo primordial, que realmente resolva, que realmente nós tenhamos um transporte de qualidade. Porque hoje não tem qualidade. Desculpa, mas a gente não tem qualidade e a gente tem problemas com os terminais. Ixi, muitos problemas. Assim, os terminais seria um outro problema maior ainda pra gente falar. É assunto pra Dali, né? Pra meter o pau cada vez mais assim na prefeitura. Contar também um desabafo, porque eu sou usuário de transporte coletivo e sei muito bem. As coisas não são tão fáceis e não acontecem da maneira que deveriam aqui na cidade. Gostaria de uma resposta da prefeitura também em relação a isso, da Transerp, para saber como resolver os problemas que nós temos na cidade com o transporte coletivo. E também essa questão do vídeo foi uma matéria que saiu já faz algum tempinho, vai fazer um mês mais ou menos, ou até mais quando sair esse vídeo, falando da diminuição dos usuários de transporte, pela falta de organização e pela falta de qualidade. Se você se identifica com isso, se você já passou por esse problema na sua cidade, ou você é morador aqui em Ribeirão Preto e passa por esse tipo de problema, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais e compartilhe o vídeo para todo mundo, ok? Ficamos por aqui, até a próxima semana, tchau pra vocês!